sem entrar em um ambiente escuro e frio. A luz natural mal entra pelas janelas e as lâmpadas emitem uma luz fraca e amarelada. Você se sente desconfortável, sem energia e também um pouco triste. Agora, mudando completamente esse cenário, imagine essa mesma casa, mas com uma iluminação adequada. A luz natural é aproveitada ao máximo e as lâmpadas criam um ambiente aconchegante, convidativo e cheio de vida. Sem dúvidas, muda muita coisa, não é mesmo? A iluminação é um elemento fundamental na decoração de qualquer ambiente. Ela pode influenciar diretamente no nosso humor, na nossa produtividade e também na nossa saúde. No episódio de hoje, vamos explorar a importância da iluminação nos ambientes e como ela pode ser utilizada para criar espaços mais bonitos, funcionais e agradáveis. O arquiteto é peça fundamental na temática da iluminação por sua expertise técnica, analisando desde as necessidades do espaço até a escolha de luminárias e lâmpadas. Para essa nossa conversa de hoje, a gente recebe o nosso entrevistado, Kaique Lobo. Ele é arquiteto, especialista em design de interiores e iluminação e também ganhador de mais de 20 prêmios de arquitetura. Um grande currículo aí, né, Kaique? Seja muito bem-vindo aqui Obrigado ao mais Morar uma Bem. vez pelo convite de estar aqui com vocês e a gente poder ter esse bate-papo de uma forma bem tranquila. Sem dúvidas, tem muita coisa para conversar aí pela frente, né, Kaique? E para a gente começar, conta para a gente aí como é que a iluminação influencia na percepção e também na funcionalidade dos espaços interiores. Quando a gente fala de projeto de arquitetura, a iluminação realmente ela é um ponto base da formação e da composição do projeto. Então eu falo que eu tenho que ter um projeto bem resolvido, atrelado a uma iluminação e um bom paisagismo. Então ela acaba se tornando peça desse tripé. E ela é um artifício que levanta um projeto fraco, mas também acaba com um bom projeto. Então, ela tem que ser muito bem dosada para a gente conseguir chegar no efeito final que a gente quer apresentar de projeto. Quando eu falo disso de sensação, a gente vai ver isso muito, muito bem aplicado em diversas situações do dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, mas a iluminação se torna fundamental bora dizer assim, nesse traço de projeto ou de resolução final de uma obra. Então, Kaique, sem dúvidas é um tema muito importante para a gente conversar, porque muitas vezes as pessoas não têm noção, né, do que a iluminação ela pode causar em um ambiente, até ela perceber. É importantíssimo porque ela vai mudar desde o teu humor e da tua interferência dentro do trabalho ou dentro de casa. Eu vou te dar um exemplo básico que a gente está no estúdio, a gente tem uma iluminação de trabalho, que claro que a gente está tendo, a gente está sendo também filmado e gravado. Essa luz daqui não é a mesma luz que a gente tem aqui atrás com a redação, porque eu tenho uma luz difusa ou uma luz de trabalho. Então aqui no caso a redação ela não está precisando de focos direcionados para destaque, é apenas uma luz que eles consigam ter claramente o uso da tela que já emite luz. Então cada ponto realmente vai ter um ponto a ser abordado diferentemente. A gente já entendeu o quanto é importante pensar nessa iluminação, mas também quais são os principais elementos que a gente deve levar em consideração na hora de projetar a iluminação de um ambiente, por exemplo? Todo e qualquer ambiente a ser trabalhado, seja ele um ambiente residencial ou um ambiente comercial, isso tudo quem vai dar o guia é o cliente. Que tipo de abordagem tem o ambiente e o que eu tenho nesse ambiente. Eu vou te dar um exemplo muito prático em qualquer shopping e praça de alimentação dentro de qualquer lugar, não especificamente aqui em Belém. Eu tenho uma praça de alimentação totalmente ampla, o que eu quero? Eu quero aquela luz difusa, aquela luz forte, que as pessoas sentem, engulam sua comida, porque o que interessa para o shopping? É que aquilo seja vagado, para aquilo rodar, para aquilo girar, então automaticamente é uma luz que é para te colocar ali só para tu enxergar e sair. Diferente de outro restaurante que esteja dentro do shopping, que com certeza vai ter uma luz mais trabalhada, um ambiente mais escuro, que vai te dar um melhor aconchego e que naquele momento ali, o que aquele cliente quer? Quer que tu fiques e permaneça no ambiente por mais tempo, o que vai levar a um consumo maior dentro do restaurante. Sim. Ou dentro de qualquer
de qualquer outra função que seja. Então, a gente vai pontuar aí. Então, cada função, a gente vai trabalhar um tipo de iluminação. Então, um ponto vai fazer para o mesmo serviço. Ele vai fazer alimentação. Só que ele não tem interesse que tu fique sentado, batendo papo, igual a gente está aqui a tarde inteira no shopping, porque as pessoas querem sentar. No restaurante já funciona diferente. Eles querem que tu permaneças ali, que tu te sintas num ambiente convidativo e confortável. Você falou um pouquinho agora sobre a questão da luz difusa, né? Mas existem também outros tipos de luz. A luz direta, a luz indireta. Qual a diferença entre elas, assim, de maneira geral, Kaique? De maneira geral, a luz difusa é essa luz que a gente tem aqui, que ela ilumina. Né? Ela ilumina o ambiente por um todo, que é a mesma função que vai fazer a luz do sol. Entendeu? Então ela dá essa luz. Eu não tenho aqui no estúdio uma luz focada. Sim. Que é aquela luz que às vezes, por erro de projeto, as pessoas se incomodam, porque eu fui na casa da fulana e o foco estava bem na minha cabeça no sofá. Então ela foi mal posicionada, porque não era para ela estar. Onde era para ela estar? Focando na mesa de centro, que ela vai gerar um detalhe, vai gerar um brilho, vai dar destaque a uma peça que esteja de decoração ou com apelo de nostalgia, uma peça importante para a família, diferente dela estar pontuada na nossa cabeça. Isso realmente vai gerar o desconforto. Então, a qualidade de um projeto de iluminação, quando eu penso na primeira situação, ao organizar isso, é ter também a influência da luz externa. Então, a gente tem uma influência de luz externa, da luz natural, que já me dá a luz dentro do espaço, já me dá a luz no ambiente, e a gente vai fazer o complemento com os demais pontos. Uma luz difusa que é acesa quando tu queres chegar em casa, ou então um lustre que concentre só na tua mesa de jantar, para tu fazeres um jantar mais intimista. Ou então, não, hoje eu vou chegar em casa, vou chamar o pessoal aqui para um queijos e vinhos. Desliga tudinho, liga só os abajus. Então, isso tudo é um conjunto. Às vezes as pessoas se assustam, mas tem muito ponto. Mas é para você entender que em cada momento ele vai ser acionado de uma maneira diferente e para o humor da casa. Entendeu? A luz, sim, talvez, que tu recebas para o teu aniversário não vai ser a mesma luz que tu vai receber para o aniversário do teu filho. E para usar no dia a dia. E para usar no dia a dia, claro. Perfeito. Então é importante levar em consideração as necessidades também diárias, por exemplo. E os possíveis acionamentos. Sim. E os possíveis acionamentos. Agora, isso sempre vocês vão direcionar o cliente. Não, Kaique, eu gosto de sentar nesse cantinho aqui para ler meu livro. Então, às vezes, não vai adiantar eu fazer uma iluminação difusa, porque tu vai chegar naquele cantinho, pode ser que aquele cantinho tenha um comprometimento já de luz, mesmo estando próximo a uma varanda, mas vai anoitecer, não vai entrar luz. Então, a gente vai ter que pontuar ali ou um abajuzinho de pé, ou um abajur de mesa, ou então até mesmo um foquinho que esteja perto, uma canoplazinha de leitura, daquela que fica direcionadazinha, que a gente normalmente gosta de trabalhar numa mesa de cabeceira. Perfeito. Então, cada ponto a gente vai trabalhar de uma maneira. A tua casa não vai funcionar igual a minha. Então, Kaique, a gente pode dizer, por exemplo, que às vezes a pessoa pensa, não, na minha sala eu quero tal iluminação e pronto, acabou. Mas é possível criar várias tipos de iluminação em um mesmo ambiente e transformar esse ambiente, sim, em várias cenas, como você acabou de falar. Esse é o melhor caminho. Tu não vais toda vez chegar em casa e precisar acender todas as tuas lâmpadas. Porque hoje a gente também tem uma preocupação muito séria com o nosso consumo de energia. Sim. Então não vai chegar em casa só para tu atravessar da porta principal lá para a área íntima dos corredores, precisar acender uma quantidade infinita de lâmpadas, entendeu? Perfeito. Agora, Kaique, como é que a escolha das luminárias e a sua disposição, elas podem influenciar na percepção de espaço e também na funcionalidade de um ambiente? A escolha de luminárias, hoje em dia, a gente tem no mercado uma gama assim, muito variada, tanto de fabricantes nacionais, inclusive, com bom desenho, que realmente se equivalem a um material desses de tendência de projetos que sejam da Europa ou sim, Estados Unidos. A gente não fica atrás com o nosso produto para ser apresentado numa feira de Milão, por exemplo. Então, a gente tem bons fabricantes no nosso país. Então, isso vai direcionar de acordo com o projeto. Então, os embutidos, por exemplo, hoje em dia a gente tem usado muitos embutidos sem borda. Eles ficam zerados no forro de gesso. Aí eu preciso ter um trabalho conjunto de um bom eletricista com um bom gesseiro para que essa luminária fique praticamente oculta no forro. Então, sim, quando você olha para o forro, no ambiente, tu não tens aquela incidência de luz na tua vista, porque ela está recuada, ela está sem borda e ela apagada, ela não aparece. O melhor da iluminação hoje em dia a ser trabalhado dentro do projeto
na maioria das vezes residencial, claro, porque o comercial a gente trabalha de uma outra maneira, tu teres o teu forro o mais limpo possível. Porque às vezes até brinco com o meu cliente, falo assim, às vezes essa tua casa aqui tá parecendo uma pista de pouso de avião, que leva, né? Sim. Ponto. Então, às vezes, não é isso. Não é você tá iluminando os locais, os pontos certos. Estratégicos. Os pontos estratégicos, claro. Então, é uma gama de produtos que a gente tem, os embutidos, as luminárias que dão a luz difusa, que são as placas de LED, que hoje em dia todo mundo já tem um conhecimento melhor, né? Até o próprio LED, né? Hoje em dia a gente não tem mais luminária incandescente. Aquela que antigamente consumia 50 watts, que a gente tinha e tal. A gente tem as que imitam aquelas de filamento, mas a gente está falando de antes puxar 50 watts e hoje puxar 2. Então é um consumo muito reduzido que a gente tem realmente, de fato, no teu dia a dia. Além das luminárias embutidas e os perfilzinhos de LED também, que tem feito bastante sucesso. Kaique, você é especialista nessa área, né? Agora conta pra gente, assim, na sua vivência, quais os maiores desafios que você já enfrentou trabalhando nessa área da iluminação? Os desafios eles são constantes, porque eles vão variar de acordo com cada projeto novo. Então, às vezes, não é sobre iluminar um grande projeto. Claro que a gente tem vontade, por exemplo, de um amigo, óbvio, que pôde fazer a iluminação do Teatro da Paz, entendeu? Então, tipo assim, às vezes, talvez fique mais fácil a gente chegar a uma conclusão para iluminar um monumento, às vezes, do que tu convenceres uma mãe a iluminar um quartinho de bebê. Então, tipo assim, os desafios, eles são de acordo com cada projeto, com cada cliente. Então, na verdade, o que a gente tenta colocar para o cliente é realmente essa situação dele se sentir confortável dentro do ambiente que ele está, que ele investiu naquilo, né? A gente sabe que hoje em dia você fazer uma construção, uma execução de uma obra não é uma coisa que a gente vou começar uma obra. Não, se programa. E da feita que programa não tem jeito, a obra falha, é uma torneirinha que vai embora, são os imprevistos. Então a gente não pode ter essa falha muito, muito grande. Então o grande desafio para mim é realmente acertar e o cliente terminar satisfeito. Sim. Porque às vezes o cliente ele não tem muito bem a noção da importância e às vezes ele não quer investir. Então a gente está gastando demais com iluminação. E a gente tem que apresentar o projeto, a gente tem que fazer maquete. Olha, o efeito do visual é esse, é um ponto aqui, é um lustre aqui, é um abajur ligado aqui, para ele entender por que ele vai ter que fazer esse investimento e não somente quando a gente comprava uns apartamentos antigamente nos anos 90, que a gente chegava na sala, tinha um ponto, na cozinha tinha um ponto. Então hoje a gente tem várias possibilidades de acionamento. Kaique, agora falando uma curiosidade, né? Porque há algum tempo a gente via na internet muita gente brincando assim, o que você prefere, luz amarela ou a luz branca? Tem um conflito aí entre essas duas luzes. Afinal de contas, como escolher a cor dessa luz? É assim, eu sou time amarelo. Eu sou time amarelo, tá? O que não significa que o branco esteja errado. E isso não tem a ver, porque às vezes as pessoas se confundem. Isso não tem a ver com o calor energético, tá? Porque as pessoas pensam, mas a luz amarela vai deixar o ambiente mais quente. Isso não é verdade. Elas têm o que faz deixar mais quente ou mais frio, realmente a capacidade de potência dela, quanto mais watts. Então, se você tem uma lâmpada de 10 watts, de 10 não, porque já é até muito, de LED 5, você pega uma lâmpada de LED de 5 watts amarela e pega uma de 5 watts branca, elas vão jogar o mesmo calor no ambiente. É só realmente a temperatura da cor. E uma dica para quando vocês forem comprar, quanto maior o número da lâmpada, mais branca ela é. Então, normalmente a amarela, ela trabalha em 2.700. A neutra é 3.000. Quanto maior o número, mais branco vai ser a luz. E quanto menor o número, então, são os kelvins. Qualquer embalagem tem. 2.700 kelvins, KV, tá lá no cantinho. É a proporção. Só que os rótulos até colocam luz... Luz quente, luz morna, luz neutra, eles já facilitam dessa maneira. Então, eu sou o total time amarelo, mas entendo que eu não posso colocar uma iluminação de uma farmácia toda amarela. A pessoa está ali, um supermercado todo amarelo. Porque o que a pessoa vai ter dificuldade de chegar numa prateleira, numa gôndola, não vai enxergar, porque vai estar aquela luz fechada, focada, que é uma luz direcionada, e ela não vai te dar o que aquele cliente quer.
Ele quer que o produto dele seja vendido. Mas se você chega num supermercado desse, que você tem de todo trabalhado, uma farmácia, que ele tem todo trabalhado em luz branca, se tu chegares ali no fundo, assim, na padaria do supermercado, ela tem aquele foquinho amarelo no pão, no produto, na área de adega. Normalmente ela tem uma luzinha assim que ela te dá, entendeu? Mais aconchegante. Então né? ela vai te direcionar para cada serviço. Hoje em dia isso é muito importante, porque isso realmente mexe muito com a pessoa, e isso foi comprovado muito assim pós-Covid das pessoas dentro de casa, que na verdade as pessoas não passavam o dia dentro de casa. E aí quando tu passas preso dentro da tua casa, que tu percebe um monte de coisa, tu descobre que tu tá enlouquecendo dentro da tua casa. Entendeu? Então coisas passam a ser mudadas. Então mesma coisa, isso começou a ser muito trabalhado no cliente da área da saúde. Então, eles quiseram tirar aquela cara da frieza do hospital. Onde tem a luz forte? Realmente, na sala de procedimento. Então, no bloco cirúrgico tem que ter luz, porque o cirurgião depende disso. Mas hoje em dia não é mais tão necessário tu ter aquele clarão dentro de um apartamento. Sim. Que você acabou de fazer qualquer procedimento cirúrgico, e enfim. Os corredores também, então, né? quando tu entra no quarto, ele já tem uma opçãozinha de um abajuzinho, ou então de uma luzinha de LED discreta que você acenda numa meia-noite. É uma mãe que acabou de parir e um bebê tá ali na barriga, tá acostumada a estar no escuro o tempo inteiro. Então ela te dá já aquela opção daquela meia luz para ser usada como opção. Agora, Kaique, falando um pouquinho sobre ainda essa questão da luz amarela e da luz branca. Por exemplo, em casa, a gente consegue combinar essas duas? A gente consegue combinar, mas a gente já parte também do mesmo princípio. Tem gente que realmente ela é fã de luz branca. Então isso a gente tem que fazer a compensação. Mas onde é essa área da luz branca? É a área da cozinha, que é uma área de preparo. É uma área de banheiro. Sim. É uma área de banheiro, seja para fazer minha barba, para tu fazer a tua maquiagem, entendeu? Para tu te enxergares. Porque aí o que acontece? Acontece aquele show de tu tá te maquiando na frente do espelho do teu banheiro. Quando tu vais pro elevador, tu tá te enxergando de uma outra maneira, que não foi o que tu estava te vendo. É só a luz errada. Entendeu? Então a gente tenta dar preferência nesses ambientes. E aí é claro, eu não vou ter essa luz dentro do meu quarto. Porque quando tu vais pro teu quarto, é tua área íntima, tu já tá te preparando para dormir, para descansar e para relaxar. Então é claro que essa luz ela vai te dar um pump na hora da... Claro, ela vai te dar um pump na hora de dormir. Então a gente tem que vir para aquele processo de desaceleramento, que é a mesma coisa que as pessoas falam. Vai dormir, desliga teu celular, desliga a televisão, porque não é, tu vais dormir trabalhando e girando num loop. Perfeito. Agora falando um pouquinho das tendências, Kaique, o que vem de tendência aí para esse universo, né, da iluminação? Que tem muita coisa... Mas o que realmente tem muita tendência. Tá em alta? O que está em alta, os perfis de LED estão sendo demais usados. Então, tipo assim, antigamente a gente usava uma colaboração de lâmpadas fluorescentes, tubulares, que hoje em dia elas praticamente é só um perfilzinho, assim, é coisa de 1 centímetro, 2,5, e pega uma fita de LED, ele fica zeradinho no forro, ele te dá uma potência de luz tão quão usar uma fluorescente dupla ou aletada. Então, tipo assim, ele te dá uma possibilidade de luz muito grande. E o que eu acho que é o grande segredo de um sucesso de iluminação, de um projeto bem iluminado, é a composição. Eu acho que uma casa que é só iluminada no forro, ela não é completa. Então eu dependo também de outros artifícios. Seja uma arandela na parede, seja os próprios espetos e fincos de luz que saem de uma planta, que você coloca no vaso, e quando acende, ele te dá aquele reflexo daquela folhagem no teto, então ela te dá um movimento. Os próprios abajus de mesa nas laterais, seja montado num bar, um bar sempre tem que ser iluminado. Um aparador que tem um bar, que tem garrafa, que tem um petisco, que tem alguma coisa, ele tem que sempre ter um abajuzinho, dando um apoio, uma colaboração. As colunas de leitura, que também não só de leitura, né, dessas que vêm de pé, que jogam, eu acho que é um artifício muito bacana. Então eu acho que o segredo da iluminação, na verdade, é esse conjunto. É você não ficar somente amarrado, né, no forro. E uma observação que eu acho assim, totalmente pertinente, as pessoas entenderem que a qualidade de luz num projeto não é a quantidade de lâmpada. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas pensam assim, não, vou colocar muita luz. Não significa que ele esteja bem iluminado.
Então a qualidade não tem relação com a quantidade. Entendeu? Por isso é importante contar com a ajuda, né, de um arquiteto, de alguém que realmente entenda dessa... Isso, um especialista, sendo um arquiteto, ou seja, uma loja que preste essa consultoria, que preste essa ajuda, ajuda para o cliente, para poder arrumar. Eu acho que o cliente é importante realmente ele saber dizer o que ele quer, e a gente vai ali como fio condutor, né? Sim. Organizando, porque realmente no final eu não vou morar. Quem vai ficar ali na casa é o cliente. Então a gente tenta dar uma coordenada, mas aí no final realmente depois eu vou para minha casa, que é pouco iluminada. Kaique, agora conta pra gente como a iluminação pode ser utilizada estrategicamente para realçar tanto as cores quanto as texturas de um ambiente. Aí isso realmente a gente vai falar da iluminação de destaque. São as ARs, são as dicróicas, tudo isso interferindo também no grau de angulação de foco. Tá? Então não é simplesmente, eu vou pegar um quadro que está aqui na parede, vou afastar 25 e vou colocar uma luminária para destacar. Não, porque dependendo do quadro, quando ela pegar o ângulo de abertura, ela tá iluminando a parede e não está pegando no quadro, entendeu? Então a gente tem que entender muito bem o que quer ser destacado. Tenho uma galeria na minha sala, tenho fotos da família no corredor. Então, onde nós vamos trabalhar? E a gente vai fazendo esse jogo de luz e sombra, como qualquer museu que você vai. Você passa num museu, as paredes não estão todas iluminadas, mas elas estão iluminadas em pontos certos, que é para onde a gente vai direcionar nosso olhar. É um assunto que rende muito, né, Kaique? Muito, se deixar, a gente passa aqui o dia inteiro falando. No final, aí se a gente ficar falando, a gente acaba comprando uma abajur quando sair daqui. Agora, a nossa conversa está chegando ao final, mas antes de encerrar, Kaique, a gente sempre faz uma pergunta aqui para os nossos convidados, muito simples. Para você, Kaique, você que é arquiteto premiado, é referência na área, afinal, o que é morar bem? Eu pensei que tu ia me perguntar quanto era a minha conta de luz. Depois de falar de tanta iluminação, né? Não, tô brincando. Na verdade, eu acho que para mim, morar bem... eu acho que às vezes também as pessoas confundem. Eu acho que morar bem não tem relação a morar chique. Só mora bem quem mora numa cobertura. A estrutura, né? Só mora bem. Morar bem não tem relação com isso. Eu acho que é mais sobre o bem-estar. É uma casa limpa, é uma casa arejada, é uma casa que tem vida. Que conta a tua história, que tem, sei lá, a caixinha que a tua avó te deu, e tem uma cadeirinha que a tua mãe tinha, e a penteadeira. Eu acho que a casa real, a casa que vive, que respira, ela tem que contar a história. Então não tem relação de que a casa do fulano tem uma cadeira de design que custa X dinheiro lá. Não é isso. Eu acho que é realmente você se sentir bem dentro do seu espaço. E aí eu acho que vale tu ter uma boa cama para tu dormir bem, pelo menos um bom jogo de lençol, ou então, tipo assim, que te dê prazer de estar em casa. Isso que para mim é morar bem, porque às vezes as pessoas não entendem. Tem gente que passa o dia inteiro na rua, quando chega em casa é para dormir e para acordar. E eu acho que o morar bem é isso. É tu usar as tuas coisas, não guardar o teu jogo de prato só para visita no sábado e no domingo. Usa, porque a gente já entendeu que o tempo está passando. E aí, se tu deixar passar, é só acho que é uma grande besteira. Acho que a gente tem que viver e sentir que isso nos traz benefícios. Olha aí, a gente termina com uma grande lição, né? Além de dicas. Afinal de contas, o Kaique trouxe muitas dicas pra gente. Muito obrigada, Kaique. Obrigado vocês por ter pelo aceitado o nosso convite. convite, Foi um prazer por sempre. vir aqui compartilhar do seu conhecimento. Você Obrigado. que é premiado, né? Imagina. Foi uma honra muito grande ter a sua presença aqui com a gente. Obrigado, venho sempre que convidarem. É o maior prazer estar aqui com vocês. E a gente está encerrando mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio da websérie Morar Bem com um novo tema e também com um novo entrevistado. E não esqueça de acessar a área especial oliberal.com/morarbem para ler e também assistir os conteúdos que abordam essas e outras temáticas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!